E aí, família, graças a Deus, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal e graças a Deus você está com a gente aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like aí, compartilhe os nossos vídeos, vamos juntos pregando o Evangelho de Cristo, beleza? O tema de hoje é possível ser cristão e não pecar? E a dica, é possível ser cristão e não pecar? Pensa aí. E aí, pessoal, pensou? É possível ser cristão e não pecar? Cara, deixa eu te falar, pecado, ele não faz parte de nós. Você sabe da história quando Deus criou o homem e a mulher, que Adão pecou por desobediência. Então o pecado entra no mundo pela desobediência de Adão, mas eu queria compartilhar um texto com você que está aqui no livro de Gênesis, capítulo 4, quando o Senhor recebe as ofertas de Caim e de Abel. O Senhor fala para Abel a respeito da sua oferta ser aceita, mas também fala sobre a rejeição da oferta de Caim. E aquilo gerou no coração de Caim uma revolta. E o Senhor diz para Caim no versículo 6, por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim, por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você que deve dominá-lo. Olha só o que Deus disse para Caim. Cara, Caim, deixa eu te falar. Sabe o pecado, cara? O pecado tá aqui, ó. O pecado tá aqui, ó. O pecado tá à porta do seu coração. O pecado quer entrar no seu coração, mas cabe a você, cara, dominá-lo e não permitir que o pecado te domine. Mas a Bíblia diz que Caim não ouviu a palavra de Deus. Caim, na sua revolta, saiu ao campo e matou seu irmão. A Bíblia nos fala sobre um homem chamado Enoque. Num tempo de perversidade, esse homem andou com Deus e Deus tirou Enoque da terra e o levou para o céu sem a morte, querido. Então veja bem, Deus deseja de nós é que nós não sejamos dominados pelo pecado. Deus quer que nós sejamos a imagem do seu Filho Jesus. E quando Jesus veio a essa terra, cara, o Deus encarnado nasceu sobre a Virgem Maria. E estava lá o Filho de Deus encarnado. O que roga? Deus quer que nós sejamos como Jesus Cristo. Deus quer que a gente seja a imagem do Deus invisível, Cristo Jesus nessa terra, que nós sejamos semelhantes a Ele. Só que louco, cara. Jesus, sendo homem, Ele andou por essa terra e não pecou. Então se a pergunta é impossível ser cristão e não pecar? Cara, Cristo andou por essa terra e não pecou, meu filho. Cristo andou por essa terra e não pecou. Cristo andou e não pecou. Cristo não pecou, cara. A Bíblia diz que Satanás tentou Jesus no deserto, cara, pela fome, tentou Jesus no deserto pelo poder, tentou Jesus na autoridade, tentou Jesus, mas Jesus não sucumbiu às tentações de Satanás, cara. Então, a resposta para a nossa pergunta, é possível ser cristão e não pecar? É. Mas a grande parada, cara, é a seguinte, que a nossa carne, como disse Paulo, milita contra o Espírito. E aí, cara, quem vai vencer essa batalha dentro de você? Quem que vai vencer essa batalha dentro do seu coração? Porque isso aí, cara, a mesma palavra que Deus disse para Caim, cara, pecado está à porta, mas cumpre a você dominá-lo, cumpre a você dominar esse sentimento, cumpre a você dominar esse desejo. Então o apóstolo Paulo escreve exatamente isso. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Mas quem vai vencer essa parada aí na sua vida, irmão? Quem vai vencer? Carne ou espírito? Então, cara, essa é a seguinte, Jesus veio para nos formar em nós, cara, a identidade do céu, a identidade do alto, a santidade de Deus. E qual que é o grande problema do pecado na nossa vida, cara? Cara, se tem uma coisa que nos faz separação entre Deus e os homens, chama-se pecado. O pecado é semelhante a um muro. O pecado é semelhante a uma muralha. O pecado é semelhante, sabe, uma barreira intransponível, da qual o Senhor não pode passar e da qual você não pode passar, porque ela causa separação entre Deus e os homens, porque o Senhor é santo, o Senhor é santo. E sabe qual é o grande problema disso, cara? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu estou dizendo o seguinte, que nós vamos passar por muitas coisas nos chamarão para pecar, muitas coisas
tentarão dominar o nosso coração, mas nós temos que militar contra a carne, nós temos que militar contra isso. Então, cara, toma força aí no seu coração e milita contra a carne, milita contra essa vontade de pecar, milita. O grande lance, cara, quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos domínio próprio. Então, cara, já não é mais o pecado que tem domínio sobre nós, não são as pessoas, não são as tentações, nós temos domínio próprio. Olha o exemplo de José, quando diz lá no Egito, José, o cara novão, bonitão, todo bacana lá, trabalhando para Potifar, um homem fiel. E a Bíblia diz que a mulher de Potifar se interessou por José ao ponto de agarrar, querer José. E Jesus fala assim, por que eu faria isso com meu Deus? O adultério de José com aquela mulher era um pecado não só contra Potifar, que acreditou em José, mas contra Deus. E José fala claramente que eu não posso pecar contra o meu Deus. Esse é o princípio que tem que estar no nosso coração, cara. Antes da gente pecar contra alguém nessa terra, a gente peca contra Deus, cara. Antes da gente pecar contra alguém, a gente quebrou mandamentos, quebrou princípios. Então, galera, como é que José fez? Quando a mulher de Potifar veio agarrar ela, José, ó, correu na braquiária, irmão. Vazou. E muitas vezes a gente fica parado, cara, hipnotizado pelo pecado, pelo desejo de pecar e acaba cometendo coisas que não agradam ao Senhor, cara. Então, nesse dia, cara, sejamos homens que lutam contra o pecado, que têm domínio próprio, que têm vontade de servir a Deus e agradar ao Senhor, cara. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Mas se pecou, o que a gente faz, cara? Adianta ficar se lamentando, adianta ficar chorando. Não, cara. Um arrependimento genuíno, porque o apóstolo João fala na sua primeira carta, filhinho, se alguém pecou, nós temos um advogado, Jesus Cristo, aquele que nunca pecou, mas foi tentado, sabe das nossas mazelas. Arrependa-se e sirva ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe os nossos vídeos para que a glória de Deus avance sobre essa terra cada dia mais. Amém? Beijo no coração.